Geometria Analítica, Estudo da Reta, Parte 2. Terceiro ano médio, turma ABC. Então nós vamos retomar o conceito de reta, tá? Abordando algumas coisas novas e utilizando alguns conceitos da última aula. Então as habilidades são essas, está no arquivo que está no Classroom. E a primeira coisa que nós vamos trabalhar é posição relativa de duas retas. Então a gente tem duas possibilidades em relação à reta no plano cartesiano. As retas elas podem ser paralelas ou concorrentes. Paralela é quando um fica do lado da outra sem ponto de encontro. Concorrente é quando você tem um único ponto de encontro, tá? Existe também a questão da coincidência, só que não foi o caso porque é uma equação proporcional à outra. Então uma reta é sobre a outra. Nós vamos ficar em cima desses dois casos, paralela e concorrente. Retas paralelas e retas concorrentes. Quando duas retas estão contidas no plano cartesiano x ou y, podemos analisar duas posições relativas a partir de duas equações. Para duas retas horizontais ou verticais, essa análise é simples. Então, na última aula nós vimos a representação de algumas equações e aqui a gente tem x igual a 3, x igual a menos 5 e as retas y igual a menos 2, y igual a 1, x igual a 1 e y igual a 6. Em que ponto as duas últimas retas se cortam? Então, quando você tem a representação de uma constante, você faz uma. Se é x igual a menos 5, você faz uma reta paralela a y passando por menos 5. É sempre o valor menos 5. Y, aí num outro caso, x igual a 3, mesma ideia. X igual a 3, você vai no 3, faz uma reta paralela a y. E essas retas elas são paralelas, não há ponto em comum. Não há intersecção. A outra situação que a gente tinha, y igual a 1 e y igual a menos 2, paralela a x, você percebe que não há ponto de encontro. Então são retas paralelas. A outra possibilidade que a gente tem no último item é x igual a 1 e y igual a 6. Você percebe que há um ponto de encontro no ponto P, que é a intersecção. Então esses pontos determinam que essas retas sejam concorrentes, no ponto 1 e 6, 1 de x e 6 de y. Retas não paralelas aos eixos. No caso, se as retas serem não paralelas aos eixos, tudo depende da comparação das inclinações das retas. Por isso, vamos trabalhar com suas equações reduzidas. Então, para a gente deduzir se vai ser concorrente ou paralela, a gente tem que transformar a equação geral em reduzida. Recordando o que seria isso, é você isolar o y. Lembra? Você isolando o y, você obtém uma equação reduzida da reta. Exemplo. Você tem aqui retas não paralelas aos eixos, mas aí você percebe que uma reta é paralela em relação à outra. Por que acontece isso? Se você for analisar o coeficiente angular, você percebe que tem o mesmo valor, porque ele tem a mesma inclinação. O ângulo alfa, seja da reta F, R e da reta S, é o mesmo. Então, sendo a inclinação igual, isso determina que a reta é paralela uma em relação à outra. Eu só vou ter, quando as retas são concorrentes, quando o valor de m ou a, como está determinado aqui no slide, é diferente do outro. Aí você vai ter um ângulo diferente e com essa diferença de ângulo você vai ter um ponto em comum num ponto determinado, que é o ponto secante, né? Então toda vez que você tem ângulos diferentes, coeficientes angulares diferentes da reta, você tem um ponto de encontro. Elas são retas concorrentes. Aí o resumo que a gente tem, na última aula a gente usou mx mais n, mas dá no mesmo se você usar x mais b, tá? Depende da nomenclatura do livro, é só para representar de forma geral, tá? Então se a reta r e s são paralelas, o coeficiente angular tem que ser igual, seja o m ou a que está marcando aqui. E o b diferente do outro b, que é o coeficiente linear, para manter o que? Não ser coincidente, ela ter um do lado da outra. E para ser concorrente, o valor de m ou a na frente do x aí, que vai ser um número, tem que ser diferente. Sendo diferente, já são retas concorrentes, tá? Então, definição. No caso de as retas serem concorrentes, pode-se obter o ponto de intersecção. Basta resolver o sistema formado pelas equações das duas retas. Exemplo.
Mostrar que as retas R, 2x mais y mais 3 igual a zero, e S, 3x menos y mais 7 igual a zero, são retas concorrentes, e obter o seu ponto de intersecção. Primeira coisa que nós vamos fazer, lembra que eu falei para vocês, toda vez que você vai verificar se as retas são concorrentes ou paralelas, nós vamos ter que transformar em reta a equação da reta geral em reduzida. Então o procedimento é o seguinte: eu vou copiar a reta R na forma geral, 2x mais y mais 3 igual a zero, e eu vou isolar o y. O 2x é positivo, do outro lado vira negativo, o 3 é positivo, vira negativo. Assim eu já obtenho o coeficiente angular, menos 2 da reta R. Reta S, você pega 3x menos y mais 7 igual a zero. Isola o y. Então você copia o menos y, passa o 3x para o outro lado que ele fica negativo, menos 7, e aí você multiplica tudo por menos 1, porque a letra da incógnita na primeira parte não pode ficar negativa, troca todos os sinais, e aí você obtém a equação reduzida. Então aqui, na forma geral, ou ax mais b ou mx mais n, tanto faz, consegue determinar o coeficiente angular. Então é evidente, a primeira, o coeficiente angular é menos 2 da reta S. E da segunda, o valor é 3. Lembrando que a forma geral está aqui. E aí a gente já percebe que são valores diferentes. Isso implica então que, portanto, a reta R e S são retas concorrentes, tá? Então o MR é diferente do MS. Então, se eles são diferentes, vai ocorrer um ponto de encontro. Portanto, as retas são concorrentes. Agora que a gente já determinou que elas são concorrentes, nós vamos determinar qual é o ponto de encontro, aonde ela vai ter intersecção, tá? Então a mesma situação, nós vamos colocar agora para encontrar o x e o y em comum das duas retas, o ponto de encontro. Então nós vamos fazer a equação geral e transformar na reduzida. Aí você isola o y e você já descobre o m, igual a gente fez no anterior, né? O menos 2x menos 3. Faz a mesma coisa para a equação S. Então você isola o y e você vai passar o 3x para o outro lado, vira negativo, e o 7 que é positivo vira negativo. Multiplica por menos 1, torna a incógnita y positiva, que ela tem que ficar positiva, 3x mais 7. Agora o que eu vou fazer? Ela tem que ter um ponto em comum, então ele tem um valor y em comum. Então eu vou igualar as duas equações. Então eu vou colocar sendo menos 2x igual a 3x mais 7. Tanto faz a ordem, então eu vou colocar o 3x mais 7 aqui igual a menos 2x menos 3. Passa tudo que é letra para um lado, tudo que é número do outro. Copio o 7 negativo, que ele era positivo, vira negativo do outro lado. Copio o 3 negativo. Somei o 5 com 2, menos 10. Passo dividindo, menos 10 dividido por 5 dá menos 2. Descobri o valor de x. Escolhe uma das equações do lado esquerdo, tanto faz a primeira ou a segunda, para descobrir o y. Então eu posso escolher ou a primeira ou a segunda, tanto faz, tá? Então eu vou escolher a segunda equação, então vai ficar 3x mais 7. No lugar do x eu coloco menos 2. Então fica 3 vezes menos 2 mais 7. 3 vezes menos 2 dá menos 6 mais 7. Menos 6 mais 7 dá 1. Então o y vale 1. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos determinar o ponto, que é o ponto de intersecção. Vamos colocar a letra I de intersecção, para lembrar. Portanto, o ponto I é formado por menos 2 e 1. O que seria isso? Seria o ponto de encontro dessas duas retas, R e S. No plano cartesiano, seria essa situação, que vocês vão ver agora. Você tem a reta R e S, uma crescente e decrescente, e o ponto de encontro deles é no menos 2 e 1. Tá? A aplicação disso em várias situações cotidianas, por exemplo, no comércio, oferta e demanda. Quando você for trabalhar em empresas, né, ou indústria, existe uma coisa chamada oferta e demanda. O ponto de encontro é o ponto de equilíbrio para ter lucro máximo à empresa, para ter a produção
que vai ser comprada pela população ou seu cliente, tá? Calcular o parâmetro k para que sejam paralelas as retas rx mais 2y menos 3 igual a zero e skx menos 4y mais 2 igual a zero. Então, paralela, a gente já sabe que tem que ficar, o coeficiente angular tem que ser igual, seja de uma reta ou da outra. Então nós vamos fazer o seguinte: primeira coisa, vamos encontrar a equação reduzida da reta. Então eu vou isolar o y, mesmo procedimento, eu só estou copiando a reta R. 2x mais 2y menos 3 igual a zero. Aí você isola o x e o menos 3. E a reta S, vamos fazer a mesma coisa. Kx menos 4y mais 2 igual a zero. Vamos isolar o y. Então, isolando o y da primeira equação, fica assim. Copio 2y, o x é positivo, vira negativo. O 3 é negativo, vira positivo. O 2 está multiplicando, passa a dividir os dois termos do outro lado. Então, fica menos x sobre 2 e 3 sobre 2. Vamos isolar o x da outra equação, o y da outra equação. Copio menos 4y. O kx é positivo, vira negativo. O 2 que é positivo, vira negativo. O 4 passa dividindo para os dois termos do outro lado. Quem quiser fazer direto um termo só pode. Faz a regra de sinais, tá? Menos e menos, mais. Y é igual a kx sobre 4 mais 2 quartos. Para ser paralelo, a gente não pode esquecer que tem que ficar o mesmo o valor do coeficiente angular. O b, que é o coeficiente linear, já percebe que é diferente. 3 meios e 2 quartos, são paralelos. Aí nós vamos pegar a parte que nos interessa. Você sabe que o m de r tem que ser igual ao m de s, ou seja, o mesmo coeficiente angular. E vou pegar a parte que interessa. 1 meio negativo tem que ser igual a k sobre 4. Faço a multiplicação em cruz. 2 vezes k, 2k. Menos 1 vezes 4, menos 4. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Menos 4 dividido por 2, isso implica que o k é igual a menos 2. Então, o valor para tornar essas duas retas paralelas, o k tem que valer menos 2. Exemplo. Obter a equação reduzida de S paralela à reta R, de equação 2x menos y menos 1 igual a zero, pelo ponto P, 2 e 1. A figura que ilustra aí para a gente dá uma informação importante. Você já tem um ponto de S conhecido. É 2 e 1. Se eu descobrir o coeficiente angular da reta R, ela serve para S, porque elas são paralelas. A priori, nós vamos fazer isso, descobrir o coeficiente angular de R para jogar na equação S, sabendo já um ponto conhecido da reta S. Fazendo isso, nós vamos fazer o seguinte, a mesma situação aqui para acompanhar na figura. Vamos pegar a reta R, que é conhecida, 2x menos y menos 1, e vamos isolar o valor de y, o y para tornar a equação reduzida. Então 2x é positivo, do outro lado vira negativo. Aqui você tem o mesmo ângulo, lembrando. Então menos y menos 2x mais 1. Troca todos os sinais, y, vamos multiplicar tudo por menos 1, y é igual a 2x menos 1. Agora aqui que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, já descobrimos que o coeficiente angular da reta R é 2. Já descobrimos isso. Esse coeficiente serve para a reta S, porque é a mesma inclinação, são paralelas. Forma geral, mx mais n, a gente já sabe disso. Então eu vou, no primeiro momento, eu não sei qual é a equação. Mas eu sei que ela cruza num ponto aí determinado, que é o ponto 2 e 1. Ela deu isso num gráfico no plano cartesiano. Então eu vou pegar a forma geral e substituir o que eu tenho de informação. Então no lugar do y, eu vou colocar o valor 1, que é o valor que ele me deu do ponto. O m é a mesma inclinação da reta R, 2. Aí você tem o x que vale 2, para descobrir o n. 2 vezes 2, 4, então vai ficar 1 igual a 4 mais n.
O 4 é positivo, do outro lado vira negativo. 1 menos 4. E aí você tem o resultado, menos 3. Agora, você já determinou a equação. Então o valor, portanto, a equação S aí vai ser formada da seguinte maneira. Dois pontos aqui, não é igual, tá? É só a nomenclatura. Então vai ficar y igual 2x menos 3. Essa é a equação S. Então a gente conseguiu determinar a equação S, que passa pelo ponto 2 e 1. Retas perpendiculares. A palavra perpendicular você já tem que associar o ângulo de 90 graus, o ângulo reto, tá? Se duas retas concorrentes formam quatro ângulos retos, dizemos que elas são perpendiculares. No plano cartesiano, uma reta horizontal e uma vertical são perpendiculares. Quando duas retas não paralelas aos eixos são perpendiculares entre si, suas inclinações obedecem uma relação importante. Então, nós vamos guardar a seguinte informação. Isso aqui é demonstração, mas o que você tem que guardar é que se você tem duas retas concorrentes e formando 90 graus, elas são retas perpendiculares, que é essa situação que você tem aí. Aquele quadradinho representa o ângulo de 90. O que você vai pensar? Você pega o coeficiente angular de uma pela outra, multiplica e o resultado tem que ser menos 1. Se der menos 1, elas são perpendiculares. Se for um resultado diferente de menos 1, não são perpendiculares. Então a gente tem essa definição. Se tem duas retas, você pega o coeficiente angular, multiplica. Se der menos 1, são perpendiculares. Exemplo. Verificar se as retas 2x 3y menos 1 igual a 0, 3x menos 2y mais 5 são perpendiculares e determinar o ponto em que elas se cortam. Então vamos descobrir primeiro se elas são perpendiculares. Então para isso nós vamos precisar do coeficiente angular. Então nós vamos precisar da equação reduzida. Estarei copiando agora a equação R da forma geral e depois a equação S. No caso geral também, que já está no enunciado. 3x menos 2y mais 5 igual a 0. Agora eu vou isolar o y. Então vai ficar 3y. O 2x é positivo, vira negativo do outro lado. O 1 é negativo, vira positivo. O 3 está multiplicando, passa a dividir. Vai ficar menos 2x mais 1 sobre 3. Se você quiser colocar já o 3 em todos aqui, pode também, tá? E aí eu já tenho que o m do r é 2/3. Essa aqui é o coeficiente angular de r. Mesmo procedimento para S. Passa o 3x para o outro lado, fica menos 3x. O 5 é positivo, vira negativo. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar y é igual a menos 3x sobre menos 2, menos 5 sobre menos 2. Menos e menos mais. Então vai ficar y 3x sobre 2 e mais 5 sobre 2. Já descobriu o coeficiente angular de S, é 3 sobre 2. E a teoria diz que se eu multiplicar o coeficiente de R de S, tem que dar menos 1 para ser perpendicular. Então o m de R é menos 2/3. O m do S, 3 sobre 2. E eu vou multiplicar cada termo agora. 2 vezes 3, 6. E 3 vezes 2, 6. 6 sobre 6 é 1, menos 1. Isso indica que as duas equações são perpendiculares. Elas formam 90 graus. Portanto, a reta R e S são... Aí o símbolo de perpendicular é esse símbolo que eu vou colocar aqui. Quem não quiser escrever pode pôr o símbolo. Ó. Perpendiculares. Eu vou até colocar aqui essa observação. Ó. Perpendiculares. Ou seja, essas duas retas formam 90 graus. Agora, em relação ao ponto que elas se cortam. Então vamos determinar o ponto que elas vão se cruzar. A gente já sabe que forma 90 graus, então a gente tem duas retas R e S. 2x mais 3y menos 1 igual a 0. E a reta S, 3x menos 2y mais 5 igual a 0. Isolo o y.
Então eu vou pegar 3y é igual a menos 2x mais 1. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Posso colocar um 3 aqui para todos aqui já de uma vez. Mais menos 2x mais 1 sobre 3. E vou fazer a mesma coisa na reta S. Então isolo, menos 2y é igual a 3x menos 5. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo depois. Vamos trocar o sinal já aqui, troca todos os sinais. E aí passa o 2 dividindo, y é 3x mais 5 sobre 2. Agora vamos igualar as duas equações para descobrir o ponto de encontro, a intersecção entre as duas retas. Então eu vou colocar igualando as duas equações agora. Então menos 2x mais 1, que foi a primeira, sobre 3, que é igual a 3x mais 5 sobre 2. Utiliza-se a proporcionalidade, a multiplicação em cruz. Então fica 3 vezes 3x mais 5, entre parênteses, e 2 vezes menos 2x mais 1. Distributiva. E distributiva também. 3 vezes 3x, 9x. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 2x, menos 4x, que é menos. E 2 vezes 1, 2. Tudo que é letra de um lado, tudo que é número do outro. Vou copiar o 9x. O 4x é negativo, vira positivo. Igual 2. E o 15, que é positivo, vira negativo. 13x igual a menos 13. O 13 está multiplicando, passa dividindo. Menos 13 sobre 13 dá menos 1. Isso implica que o x vale menos 1. Para descobrir o y, você pode escolher qualquer uma das duas equações, que as duas vão dar certo. Então eu posso escolher tanto a primeira quanto a segunda para descobrir o valor de y. Tá? O x eu já sei que é menos 1. Então eu vou escolher a segunda equação, a primeira tanto faz, igual eu falei para vocês, a primeira mesmo, e substituindo no x já o menos 1. Então fica 2 vezes menos 1 sobre 3, menos com menos é mais, 2 vezes 1, 2, mais 1 sobre 3. 2 mais 1, isso implica então que vai ficar 3 sobre 3, y é igual a 3 sobre 3, 3 dividido por 3, 1. Isso é igual a 1. O ponto de encontro, então, a intersecção dessas duas retas, portanto, vamos chamar de ponto P, é menos 1 e 1. Elas vão se encontrar nessa posição. Então esse é o ponto de encontro. Essa seria a situação no plano cartesiano, as duas retas formando 90 graus e se cruzando menos 1 e 1. É essa a situação que a gente acabou de resolver. Obter uma equação geral da reta perpendicular à reta S, 3x mais y menos 2 igual a 0, num ponto em que S corta o eixo y. Então a gente tem que ficar atento que ele deixou bem claro, o ponto em que corta o eixo y. Então a gente sabe que nesse ponto o x vale 0. É onde a gente tem o coeficiente linear. Antes vamos fazer o seguinte, montando a ideia para encontrar os valores dessa equação. Então, nós vamos fazer o seguinte, copia a equação 3x mais y menos 2 igual a 0. E nós vamos isolar o y. Y é igual a menos 3x mais 2. Essa equação a gente já isolou, já tem coeficiente angular. Agora vamos ficar atento na informação. A gente já sabe que o ponto que corta o eixo y, a forma aqui que a gente tem da equação, a x vale 0. Então a gente consegue descobrir o valor de y. 3 vezes 0 é 0, 0 mais 2 é 2. Então eles vão cruzar nesse ponto. M de R vezes o M de S, lembra que tem que dar menos 1 para ser perpendicular. Eu não sei nada da equação S ainda. Coloco no lugar do M de R menos 3, M de S não tem, igual a menos 1. Passo o 3 para o outro lado dividindo, menos 1 sobre menos 3, menos com menos mais, M de S é 1/3. Aí eu já descobri o coeficiente angular da segunda reta. Então o que eu faço?
eu já tenho o valor eu já sei a equação aqui, posso usar a fórmula de Yo-Yo Michio, que a gente viu da última aula, e substituir os valores. Se eu tenho um ponto e um ângulo, eu uso essa fórmula, tá? Então vai ficar sendo o ponto que você tem, ponto P, 0 de x, que a gente descobriu, e 2 de y. Então esse ponto, a gente já sabe que faz parte da reta. Então fica y menos 2, 1/3, que é o valor de m, x menos x0, que é o 0. Y menos 2, 1/3 de x, 1/3 de x, sobre 2. Multiplica em cruz, proporcionalidade. Faz a distributiva para o y menos 2 vezes 3. X vezes 1, x. E y menos 2 vezes 3. Distribui o 3. X igual a 3y menos 6. Aqui teve um erro aqui, eu coloquei x, deixa eu só apagar aqui. Aqui está errado porque não é x, é y, tá? Vamos voltar aqui. Agora vai dar certo aqui. É 3 vezes y e 3 vezes 2. Então nós vamos colocar a forma correta aqui. Distribui então, só colocar o x igual 3y menos 6. Aí você iguala a 0, você tem a equação geral da outra reta. Então essa é a equação da outra reta que a gente não conhecia. Então a situação no plano cartesiano seria essa, formando 90 graus e cruzando no 2, no eixo da ordenada. Área de um triângulo. Teorema importante, tá? Se você tiver uma figura fora que seja diferente do triângulo, você pode decompor em vários triângulos e somar a área total. Eu não coloquei dois exemplos aqui, coloquei dois com triângulo, mas se tiver um quadrado, por exemplo, você pode cortar no meio, vira dois triângulos com a diagonal. E você calcula separado e soma no final. Como que funciona esse teorema? Se eu quero saber a área de um triângulo no plano cartesiano, eu faço a multiplicação de meio vezes o determinante formado pelos pontos que compõem o vértice do triângulo, as pontas. Então as pontas você tem 3 coordenadas. E essas coordenadas você determina o determinante e aí você divide por 2, em módulo. Ou seja, o resultado vai tirar o sinal. Tá? Então, se você tiver uma figura fora do triângulo, você pode decompor a figura. A área do triângulo ABC tem os 3 pontos aqui, o 2, 1, 3, 2 e 4, 0. E ele quer saber a área. Então, já sei pela teoria que é meio vezes o determinante de xa, ya. Aqui está errado, vamos retificar aqui, é ya, tá? Aqui está certo agora. Então a gente coloca ya, xa, xb, yb e xc menos yc. Completa com 1 a coluna do meio. Sempre é um ponto embaixo do outro, tanto faz a ordem que aparecer. Colocando agora os pontos aqui, a gente já sabe que 2, 1 é o ponto A, 3 e 2 é o ponto B, 4 e 0 é o ponto C. Completa a coluna do meio com 1 e repete as duas primeiras colunas. Feito isso, multiplica a diagonal principal e a secundária. Então você vai multiplicar agora as diagonais principais e depois a secundária. A principal aqui vai ser essas aqui e a secundária depois a gente troca o sinal. 2 vezes 2 vezes 1 dá 4, então é igual a 4. 1 vezes 1 vezes 4 dá 4. 1 vezes 3 é 0, já tem 0, já pode pôr 0, não importando o sinal. Voltando, troca o sinal. 1 vezes 3 vezes 1 dá 3, troca o sinal, menos 3. 2 vezes 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes 2 vezes 4, 8. Somando tudo aqui, você vai obter o resultado menos 3. Aí nós vamos voltar para a fórmula da área do triângulo no plano cartesiano. É módulo. Então o módulo de menos 3 é o valor absoluto dele. É só tirar o sinal. Sempre tira o sinal. Ou seja, sempre vai dar positivo. Então vai ficar meio vezes 3, positivo. 1 vezes 3 é 3. Isso implica então que a área vai ficar 3 sobre 2, que é a mesma coisa que 1,5 unidade de área. Você pode deixar em fração, tá? Mas se for o caso, você pode colocar em forma de decimal, 1,5 unidade de área, tá? É só dividir 3 por 2.
Último exemplo. Dados os vértices A1, YA, B2, menos 1 e C, 4 e 1, determinar a coordenada de YA para o vértice de um triângulo cuja área vale 4 unidades de área. Então o que ele quer? Ele quer que você determine o valor de YA para você ter um triângulo com área 4. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou pelo princípio que a gente já conhece, meio vezes o determinante. Aí o que eu vou fazer? Vou calcular o determinante de forma separada, com a incógnita mesmo. Então o primeiro ponto é 1 YA, o segundo ponto 2 e menos 1, e o terceiro ponto, que é o terceiro vértice, 4 e 1. Completa a coluna do meio com 1 e repete as duas primeiras colunas, 1 YA, 2 menos 1 e 4 e 1. Multiplica a diagonal principal e a secundária. 1 vezes menos 1 vezes 1 dá menos 1. Então vamos colocar o menos 1. YA vezes 1 vezes 4, 4YA. 1 vezes 2 vezes 1 dá 2. Quando volta, troca o sinal. Agora a secundária. Esse com esse, esse com esse, esse com esse. YA vezes 2 vezes 1 dá 2YA. Troca o sinal, menos 2YA. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1 positivo. Troca o sinal, menos 1. 1 vezes menos 1 vezes 1 dá menos 4. Dá menos 4, aqui é a multiplicação, troca mais 4. Ajunta os termos semelhantes. Então copia aqui, 4 menos 2YA, 2YA. Adiciona a parte dos números e deu 4. Agora vamos ficar atento aqui com o conceito de primeiro ano médio, tá? Tem que ficar atento aqui. Eu vou pegar a equação e multiplicar por meio. Eu vou dividir por 2 cada termo. Então 2 por 2 é 1, fica YA, 4 por 2 é 2. E aí eu já tenho essa igualdade. Você tem que ficar esperto porque é módulo, então é um valor positivo e negativo para resolver a equação modular. Então eu vou fazer dois cálculos, um com 4 positivo e outro com 4 negativo. E descobrir dois valores para y. O que seria isso? O triângulo poderia estar para cima ou para baixo. É o mesmo triângulo. Só que pode estar de ponta cabeça ou não. Então você tem dois valores para o outro vértice. 2 positivo passou para o outro lado, ficou negativo. 4 menos 2, 2. E a outra possibilidade para y, menos 4 com menos 2 dá menos 6, tá? Negativo. Isso implica, então, que nós teremos duas possibilidades aí para essa resposta, tá? Uma pode ser o valor 1 e 2 e a outra 1 e 6, tá? Então, o que quer dizer isso? Vamos entender essa ideia aqui. 1 e 2, aqui saiu cortado, e 1 e menos 6. Então, o triângulo ele poderia, por exemplo, eu não vou desenhar no plano cartesiano aqui, só para entender a ideia. Ele poderia estar assim e o mesmo triângulo para baixo. Então, ele tem um vértice que pode estar para baixo e um outro para cima, e os outros continuam na mesma posição. Seria essa a ideia aqui para ter duas respostas, tá? Os dois têm o mesmo formato, porém em posições diferentes. É isso. Aqui são os exercícios propostos, tá? Com a mesma ideia que eu passei. Tem um material no Classroom. E aí vocês vão desenvolver esses exercícios que estão no arquivo, se não pausa a tela aqui no vídeo e resolve já na sequência. Então, até a próxima. Fica a proposta de exercício para vocês resolverem. Um abraço.